Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Chat Camomila. A conversa de hoje será certamente esclarecedora para muitas pessoas. Vamos falar sobre hipnose. Sim, aquilo que a maioria de nós só vê nas séries e nos programas de televisão. Aquelas pessoas sentadas ali no divã com a terapeuta do outro lado que pede para que a pessoa olhe fixamente para um determinado ponto e em minutos, pam! Parece que a pessoa transforma-se num robô e responde a tudo que a terapeuta pergunta. Assim é na ficção. Hoje a Itália vai ajudar-nos a perceber se é efetivamente assim que as coisas acontecem. Olá Itália, queria agradecer por ter aceito aqui o nosso convite em estar aqui a conversar conosco sobre este tema que de certeza que será muito esclarecedor para aquelas pessoas que ainda não conhecem e para aqueles que também têm as suas dúvidas. Muito obrigada, eu que agradeço, Camila, o convite. Realmente é um prazer estar aqui contigo hoje. Muito obrigada. Bem, antes de qualquer coisa, queria pedir que a Itália se apresentasse pelas próprias palavras. Muito bem, então, olha, o meu nome é Itália Moro, eu sou italo-portuguesa, a residir no Reino Unido, portanto, eu sou hipnoterapeuta de profissão, desenvolvo esta atividade desde 2019 e tem sido realmente uma revelação para mim. Porquê? Porque a minha área era totalmente diferente, eu estudei línguas, portanto fui intérprete durante algum tempo, tive outras atividades, portanto, porque sempre achei que tenho muito esta vertente empreendedora, digamos assim, portanto sempre tive negócios próprios, mas a psicologia esteve sempre num cantinho ali a chamar-me, não é? Chamar por mim, interessei-me sempre pelos processos psicológicos, a forma como as pessoas pensam e fazem, tendo eu também tido empresas, portanto, onde tinha empregados, não é? Portanto, gerir pessoas, porque o negócio é, acima de tudo, gerir pessoas. E esta gestão, digamos assim, dos recursos humanos, das pessoas que nós temos a trabalhar connosco, não é fácil, não é? Porque cada pessoa tem a sua realidade, cada pessoa tem a sua individualidade, portanto, é saber lidar com isto tudo. E isso fascinou-me sempre. Portanto, quando eu então me mudei de Portugal para o Reino Unido, foi quando realmente decidi investir muito mais nessa área, não era psicologia, conhecer, perceber um pouco mais como a mente funciona, como podemos melhorar-nos a nós próprios. Porquê? Porque com a mudança eu própria senti-me desconfortável e então procurei um pouco essa ajuda e ao procurar essa ajuda encontro, portanto, a Marisa Pierre, que foi, portanto, a minha mentora, digamos assim, e através portanto, eu própria sendo uma cliente, digamos assim, neste caso da hipnoterapia, que é aquilo que eu faço, acabei por perceber que dessa forma eu poderia também ajudar outros, sabendo que esta terapia me estava a ajudar tanto a mim própria, não é? E foi, portanto, nesse sentido que eu achei bem, é isto que eu quero fazer. Pronto, e a partir daí, em 2019, tirei, portanto, o meu curso, estudei enquanto hipnoterapeuta e tenho vindo, a partir daí, a desenvolver esta atividade. Ok, muito bem. Então quer dizer que, para além desta questão de ter citado em relação ao espírito de empreendedorismo, o facto de já ter gerido pessoas, né, que é um fator muito importante a se ter em conta nesse âmbito do trabalho, um dos maiores fatores foi também o facto de ter sentido que a hipnoterapia funcionava, sentiu mesmo, teve a própria experiência e então quis levar isso para mais pessoas. Exatamente, foi exatamente por aí, é isso mesmo. Foi o que eu, portanto, o que me fascinou muito no método que eu hoje utilizo, foi a rapidez com que eu consegui atingir os resultados quando sabia, e obviamente, e sabemos que muitas das vezes pessoas em tratamento, portanto, em terapia com psicólogos, psiquiatras, e levam anos, por vezes, a resolver alguns problemas, e eu, nos primeiros 20 minutos da primeira sessão, eu consegui perceber
quais eram as crenças limitadoras no meu problema, na minha situação, naquele momento. Portanto, eu naqueles 20 minutos consegui perceber o que me estava a bloquear. E isso para mim foi mesmo uma mudança total, radical. E nem tinha terminado a sessão, foi mesmo nos primeiros 20 minutos. Portanto, achei que isto realmente era tão poderoso que pronto, mudou a minha vida e achei que realmente poderia sim mudar a vida dos outros, sem dúvida. Bom, agora vamos aqui ter um momento aula, muito rapidamente, para ajudar a esclarecer questões que as pessoas com essa pequena introdução podem vir a ter. É mesmo sobre a hipnose. Como é que a hipnose surgiu? O que é a hipnose ao certo? Qual é a relação que isto tem com a saúde? Ok, então a hipnose, portanto, por aquilo que se pensa que ser um tratamento mais recente, não é de todo, é dos mais antigos que existem. Portanto, já os antigos gregos utilizavam a hipnose para fazer, portanto, não só de uma forma terapêutica, digamos, de terapia, uma forma de terapia, digamos, de conversa, não é? Psicoterapia, mais ligadas portanto, a este tipo portanto, de conversa, de discussão, não é? Com o paciente, como também para fazer as próprias cirurgias. Portanto, era utilizada já na antiga, portanto, Grécia, e a partir daí, obviamente, foi uma das ferramentas que sempre foi utilizada até, portanto, digamos assim, em situações mais difíceis, quando os cursos, digamos, da medicina tradicional não eram suficientes. Recordo agora, portanto, na Primeira Guerra Mundial também, portanto, houve situações em que, obviamente, os hospitais não tinham os cursos, não é? Nos campos de batalha não havia condições e havia, portanto, muitas amputações, havia muitas situações a serem precisavam de tratamento, sobretudo tratamento da dor, e então foi muitas vezes utilizada, portanto, a hipnoterapia, portanto, a hipnose, digamos assim, propriamente a hipnose, não a hipnoterapia. Portanto, tem uma história longa, portanto, faz parte de nós, daí ter sido sempre utilizada, não é uma coisa moderna. Depois existem situações que durante, portanto, estes anos todos têm vindo através do pensamento de alguns psicólogos, psiquiatras que se envolvem com a hipnose, não é? Uns que, portanto, existem aqueles que a utilizam e acreditam profundamente na sua eficácia, não é? E há outros que realmente acham que o caminho não é por aí, porque pode existir aqui uma parte de imaginação que pode interferir e não se realmente se identificar com a realidade. Portanto, existem aqui pensamentos diferentes. O que está certo é que a hipnose é uma coisa natural, uma coisa que nós temos, portanto, dentro de nós, não é? Portanto, é um recurso neurofisiológico, portanto, está presente em cada um de nós, ok? Portanto, quer a pessoa acredite ou não, nós entramos em hipnose todo o dia, a toda a hora. Portanto, sendo ele um estado completamente natural, nós entramos de forma espontânea, de forma natural em hipnose. Portanto, esses momentos, posso dizer que são, por exemplo, falando exatamente na naturalidade como nós entramos em hipnose, se estiver, por exemplo, a dar um passeio, está em frente ao mar, a olhar para o mar, com o olhar perdido, não é? Está envolvida naquilo que está a pensar e praticamente se esquece tudo que está à sua volta. E de repente alguém está a chamá-lo, é como se você estivesse a voltar novamente assim, não é? Naquele momento, não é? Alguém chama e você desliga daquilo que estava a fazer. Isso é um estado de transe. Portanto, isso é uma forma de hipnose, portanto, para ver como esse é tão natural e espontâneo em nós. Exatamente. Muito bem. E que tipo de patologias é que a hipnoterapia pode tratar? Várias. Existem realmente todas as condições, existem condições físicas e obviamente mentais, psicológicas, como depressão, ansiedade, fobias, e também dores físicas, não é? E também nos cuidados paliativos, muitas vezes. Portanto, existem várias áreas de saúde que podem ser tratadas portanto, com a hipnose, simplesmente porque a hipnose
como eu estava a dizer, não é nada mais do que o estado natural, não é? O estado espontâneo do ser humano. E, portanto, como eu estava a dizer, o que é que acontece? Quando nós estamos, portanto, a hipnose, sendo o estado, digamos assim, natural, não é mais do que um estado alterado de consciência. Okay? Portanto, a alterar a nossa consciência, estamos, portanto, a alterar a nossa experiência com a realidade, certo? E então, isso pode ser experimentado de uma forma natural, como eu disse, ou pode ser induzida, não é, por alguém. A questão aqui é que realmente ninguém hipnotiza ninguém. As pessoas pensam, estou a ser hipnotizado. Não. Nós damos sugestões para que a pessoa se auto-hipnotize. Portanto, ninguém aqui é capaz de hipnotizar ninguém, portanto, porque a tua mente só faz aquilo que ela acha que ela deve fazer por ti, porque uma das regras da mente é essa mesmo. A mente faz exatamente aquilo que ela acha que tu queres que ela faça, e sempre numa situação de te aproximar da felicidade, do prazer, e afastar-te da dor. Portanto, tudo o que te possa provocar, portanto, situações de stress e tudo mais, ou coisas que não sejam realmente válidas para ti ou necessárias para ti, ela não te vai deixar fazer. Portanto, por isso é que ninguém consegue hipnotizar ninguém. A mente só faz exatamente aquilo que nós queremos que ela faça. Não sei se ficou aqui clara a ideia. Sim, esclareceu até aquela ideia que nós até tínhamos até começar a surgir e a crescer um pouco mais essa questão da hipnoterapia, que era aquela ideia de que estamos sentados ali no sofá e alguém põe-nos aqui um objeto à frente e pá, já estamos hipnotizados, né? As coisas não são muito bem assim. Não, exatamente, existem simplesmente sugestões que são dadas, não é? Para que a pessoa entre nesse estado, porque ao fim e ao cabo, esse estado de alteração de consciência existe somente se a pessoa estiver concentrada, focada naquilo que está a fazer, aceitando as tais sugestões. Se a tua mente não aceitar as sugestões, portanto, a pessoa não vai, não entra dentro, portanto, de hipnose. É preciso que a pessoa entenda, para já, que é um processo seguro, um processo tranquilo e um processo natural. De uma forma natural, tu utilizas esse estado diariamente na tua vida. Como eu disse, quando estás no passeio, estás a ver um filme. Estás a ver um filme e o filme pode ser uma comédia e tu começas a sentir que estás a rir e começas a sentir emoções de felicidade e completamente abstrais do que está à tua volta. Ou pode ser um filme de horror e começas a sentir medo, começas a sentir um barulho que acontece, assusta-te. Ou então é um filme que traz em ti muita emoção e tu começas a chorar. O que é que acontece nesse momento? Quando nós sentimos as emoções, aquela história não é real, mas a tua mente não entende que aquilo não é real. Tu estás a viver aquilo como se estivesse a acontecer na tua vida, porque a mente vê as imagens sem perceber o que é real e o que é que não é. E aquilo que te provoca, emoções que te provoca, é como se tu estivesse a vivê-las, em vez de estarem só na televisão, por exemplo, ou no ecrã do computador, e tu choras, não é? São essas emoções que aquelas imagens te trazem. E então, esqueces do resto desculpa, a tua mente acredita exatamente que tu estás ali, tu estás a viver aquilo e aquilo mexeu muito contigo e te provoca estas emoções, porque a mente responde sempre a imagens que tu tens na tua cabeça. Portanto, as imagens que tu fazes na tua cabeça são aquelas que vão provocar a emoção e, de consequência, a ação. Tu vais agir sempre sobre aquilo que tu pensas. Ok, muito bem. E quem é que pode ser hipnotizado? Toda a gente pode ser hipnotizada a partir do momento que sabemos que que o estado hipnótico é um estado natural, não é? Portanto, estava a dizer, temos a parte, portanto, nós utilizamos o transe todos os dias da nossa vida, várias vezes por dia, de uma forma natural, ou pode ser induzida por fins terapêuticos, não é? Portanto, quando é utilizado por fins terapêuticos, obviamente, é porque existe a possibilidade, através da hipnose, de curarmos
como tu antes me perguntaste, as patologias que nós temos, que pode ser desde depressão, desde dores físicas, desde coisas como aumentar a nossa autoconfiança, simplesmente coisas tão básicas como não roer as unhas, por exemplo, deixar de fumar, são coisas, é muito geral. Porquê? Porque tem a ver connosco. Portanto, no final de tudo isto, a hipnose não é mais do que realmente ir um pouco à descoberta de nós próprios, não é? É entrar dentro de ti, conhecer-te melhor, não é? E este passar um bocadinho é um processo terapêutico que é praticamente gerado e que gera autoconhecimento. Portanto, é isso que acontece. E tu, ao conheceres-te melhor, consegues lidar melhor com aquilo que te acontece, porque tu começas a ficar mais consciente daquilo que fazes ou do que te aconteceu, não é? Neste caso, e poder resolver o teu problema, a tua situação, através daquilo que realmente ela representa para ti. Porquê? Porque a mente não entende aquilo que não percebe. Como é que eu vou explicar isto melhor? Então é assim, tu tens um problema, mas tu não sabes qual é a raiz. E a diferença entre a hipnose, a hipnoterapia, uma terapia normal, como psicoterapia, como ir, portanto, estar a seguir, portanto, consulta de psicologia, qual é a diferença? Aliás, os psicólogos, os psiquiatras também podem utilizar a hipnose. Infelizmente, na nossa cultura, digamos assim, não é uma das ferramentas mais utilizadas, mas cada vez mais se entende que realmente tem os efeitos que tem, então deve ser utilizada, porque é muito efetivo, muito eficaz, e, portanto, dentro da hipnose, nós conseguimos, porque estamos num estado muito focado, não é? Muito concentrados, conseguimos aceder a informações que estão guardadas naquilo que é o nosso inconsciente, ou subconsciente, não é? Que eu gosto de definir como se fosse o hardware de um computador, não é? Nós temos o hardware e temos o software. O software é o programa, não é? Que é guardado dentro do hardware. E basicamente isso, o nosso subconsciente guarda todos os programas, porque nós vivemos programados. E nós fazemos as coisas porque estamos a utilizar um programa, ok? Portanto, é isso que acontece. O hardware guarda os programas e nós escolhemos, portanto, qual o programa que queremos usar. Normalmente é sempre o mesmo. Portanto, temos vários padrões, mas é sempre regido pelo mesmo, não é? Portanto, é esse mesmo software. Se há algo que nós queremos alterar, tu não consegues alterar o software se não fores a hardware dizer ali que queres fazer o update, não é? Se não fores lá alterar, aquilo não acontece nada, certo? Portanto, exatamente, está sempre a aparecer a janelinha a dizer, olha que isto não está bem, está aqui a precisar de um update ou qualquer coisa, mas se não fores ao hardware aquilo não vai funcionar. Tu podes querer trocar por outro, não é? Portanto é isto, nós temos um problema que queremos resolver, então vamos ao hardware, vamos ao subconsciente, ele nos vai dar exatamente as respostas para aquilo que nós precisamos de saber, o que é que aconteceu na minha vida que me provocou exatamente as emoções e as sensações que estou a sentir e que me limitam. Uma pessoa que não tem confiança, por exemplo, não é? Não é confiante naquilo que faz e está sempre com medo do julgamento, daquilo que os outros possam pensar, e essa é uma coisa muito comum. Porquê? Porque nós temos nós crescemos com estes programas, não é? E houve uma situação qualquer no nosso passado que fez com que a mente entendesse que aquilo que nós estávamos a fazer era errado. Isto muito acontece porquê? Porque a maior parte das pessoas, nós todos, podemos dizer, no geral, criamos os nossos padrões até os 7, 8 anos. E a partir daí nós vivemos sob os padrões criados nessa fase da nossa vida. E por isso é que é tão importante ir ao dentista e é tão importante ir também a um terapeuta, a um psicólogo ou um hipnoterapeuta para também fazer uma manutenção à nossa mente. Não são só os dentes que precisam disso.
não é? A nossa mente precisa, e a maior parte de nós entende que não. E muitas vezes tem uma conotação negativa o recorrer portanto, a um profissional de saúde mental. Sim. Muitas das vezes isso acontece, quando não deveria ser, porque a mente é o que gera os nossos pensamentos, é o que gera a nossa vida. Portanto, é tão importante quanto a nossa saúde física. Exatamente, isto é verdade. É verdade essa questão da conotação negativa, mas, por outro lado, também, devido a essas situações que têm estado a acontecer ultimamente, principalmente essa questão do Covid que surgiu, eu acho que as pessoas agora têm tido a real noção da importância, né, que estas terapias também têm para nós. E às vezes é o que acontece, nós só vemos a importância quando precisamos, porque até então não é nada tão importante, mas quando precisamos e nos vemos ali num limite, é que vemos que é verdade, aquilo é mesmo importante, afinal. Eu acho que nunca se falou tanto, não é? De saúde mental como no último ano. Exato, nunca se falou tanto mesmo, isso é verdade. E agora vamos para um rápido intervalo. E a dica de hoje é a seguinte: cada litro de óleo usado que escorremos pelo ralo pode contaminar cerca de 1000 litros de água. E é possível evitar isso com um simples gesto, como por exemplo, armazenar o óleo usado em uma garrafa ou um pote e então só depois depositá-lo em locais adequados. Dessa forma estaremos a ajudar o ambiente e assim não corremos o risco de ter os canos da cozinha entupidos. Até o próximo Minuto Ecológico. Eu agora tenho uma pergunta assim mais curiosa. É possível usar a hipnoterapia para conseguir apagar memórias? Para conseguir apagar memórias, não é bem conseguir apagar memórias, é mais para as alterar e alterar o sentido delas. Porque apagar memórias não traz, o que traz, digamos assim, o benefício é entender o que elas significam para ti. Porque aquela memória não é a experiência que tu tiveste em si que te afeta, é o significado que tu lhes atribuis. Portanto, aquela memória foi muito importante para ti porque significou alguma coisa e te está de alguma forma a afetar, positivamente ou negativamente, certo? E portanto a importância é que tu conseguires dentro, por exemplo, de uma sessão de hipnoterapia, acessares a essa memória e perceberes porque é que te faz sentir da forma como ela te faz, se for negativa, obviamente, olhares de uma forma diferente, com outra perspectiva, e entenderes que não faz mais sentido tu te sentires da forma como te sentiste naquela altura, não é? E fazer, portanto, aí a reprogramação. Portanto, tu entendes, portanto, vais a essa memória, tu entendes perfeitamente o porquê que ela não faz mais sentido para ti, se for negativa, não é? E porquê que vamos te substituir por outra que seja mais positiva para ti, que te faça, digamos assim, que te acrescente valor, não é? Portanto, é assim que, obviamente, existe, portanto, é assim que fazemos a transformação e também acabamos por provocar uma mudança, uma alteração de programação nos nossos padrões e nos nossos hábitos. Ok, é basicamente uma ressignificação das nossas memórias. Exatamente, porque como eu digo, muitas delas se baseiam na nossa infância. A maior parte delas são baseadas na nossa infância. Eu, portanto, nas minhas consultas, utilizo muito, portanto, este voltar ao passado, não é? A estas memórias que, quando tenho, por exemplo, uma questão, uma pessoa que sofre com dores crónicas, por exemplo, não é? E eu digo, então vamos voltar a uma cena no passado, que tudo tem a ver com o facto destas dores terem aparecido na tua vida. E então vou voltar então a essa memória com a pessoa para trás, na maior parte das vezes, não está diretamente relacionado com a dor que a pessoa fisicamente sente,
mas está relacionada com algo que aconteceu que significou muito na vida dela e que a impactou de forma que a mente entendesse: então se isto acontece desta forma é porque eu não sou boa o suficiente, não tenho valor, não mereço. Pronto, é este tipo de pensamento que a mente faz, porque a mente não reconhece o que está bem ou está mal, a mente simplesmente age sobre aquilo que tu pensas. E então a função principal é proteger-te ou punir-te, se achar que realmente é por aí. Portanto, a maior parte dos casos, quando existem situações de dores crónicas, por exemplo, muitas das vezes tem estes dois fatores: a mente está a querer proteger de algo e então se manifesta fisicamente com as dores, ou então está a querer punir-te por algo que tu achas que és responsável. Sabemos que um dos grandes psicanalistas que também estudou bastante a hipnose foi Freud. E, entretanto, como muitas vezes acontece, ele começou por acreditar na eficácia, mas depois voltou atrás, deixando de acreditar, mas, mais uma vez, por uma terceira vez, voltou a acreditar na eficácia desta vertente da hipnose. Pode fazer um comentário em relação a isto? Posso sim. A questão que está envolvida, portanto, aqui é que realmente a hipnose depois, obviamente, foi utilizada através do pensamento também, como disse e muito bem, define também, acaba por definir o pensamento de Freud e de alguns outros, portanto, psicólogos da altura, acaba por ter influências naquilo que são hoje em dia os cursos ministrados nas faculdades também, psicologia, psiquiatria e tudo mais. Portanto, infelizmente, acabam por não utilizar a hipnose para já, não fazendo parte do próprio curso em si, não é? Nem é utilizada da forma tão 100% como poderia ser utilizada muitas vezes. E por isso também foi aproveitada, digamos assim, também por uma questão mais, digamos assim, houve uma altura até que foi ridicularizada, não é? E que começou a ser utilizada mais para entretenimento. E isso também fez com que deixasse de ter realmente a importância que ela tem, não é? Em relação ao Freud, o que é que acaba por acontecer? A hipnose clínica mais tradicional, o que é que faz? Portanto, existe uma indução à hipnose, simplesmente baseia-se em sugestões. Portanto, nós levamos a pessoa, portanto, digamos assim, através das sugestões, alterar, digamos assim, os seus padrões, digamos assim, não é? Mas pode não ser tão efetiva porque, no fim, não se chega, portanto, se não chegarmos à conclusão do que é que provocou o problema, não é? Se não formos a raiz, é complicado conseguir desinstalar o problema, não é? Portanto, podemos dar, portanto, ok, tu tens um problema qualquer, tens ansiedade, ok, tu podes ir dando sugestões à tua mente para ficares calma, para ficares tranquila, para reagir de determinada forma a uma situação, porque sob hipnose nós estamos mais abertos a sugestões. Não é? Portanto, a mente está mais aberta a sugestões, porque a mente consciente está a descansar, digamos assim, não é? E a mente subconsciente é aquela que está a receber então as sugestões. É isso que acontece quando estamos em hipnose. Portanto, isso é a maior parte das vezes o que acontece com a hipnose clínica. Damos sugestões para que a pessoa se sinta mais tranquila, mais calma, que haja de forma diferente a uma situação que antigamente podia causar uma ansiedade e estresse, e pronto, e funciona de alguma forma. Só que o método, por exemplo, que eu utilizo nesse aspecto, leva mesmo a pessoa à raiz do problema. Ou seja, tu vais sentir exatamente as mesmas emoções que sentiste como se estivesses naquele momento. E a partir daí, dar
uma outra interpretação mais equilibrada, não é? Aquilo que tu estavas a sentir naquele momento e que te provocou e fez com que esta ansiedade se desenvolvesse em ti. Eu falo da ansiedade como de outra coisa qualquer, só para ter aqui um exemplo, não é? E para além de trabalhar com hipnoterapia, a Itália também faz um trabalho relacionado à terapia RTT, certo? Que é Exatamente. terapia de transformação rápida, traduzido para o português, porque acho que estas siglas são em inglês. Exatamente, é isso mesmo. E pode falar-nos um pouco mais sobre isto? Está ligado à hipnose, à hipnoterapia também? Exatamente, chama-se método de transformação rápida e exatamente tem a ver, portanto, é o método que eu estudei, não é? E a hipnoterapia que eu utilizo portanto, está baseada nesse método e foi, portanto, a Marisa Pia, como eu disse, que é a minha mentora também, a pessoa com quem estudei, portanto, terapeuta com quem estudei, que desenvolveu ao longo de 30 anos da sua carreira, desenvolveu este método. Portanto, quando ela decidiu parar de, portanto, fazer consultas ela própria, decidiu então criar uma escola onde pudesse ensinar, portanto, a outras pessoas, portanto, as suas técnicas, uma vez que as usou durante 30 anos, e estamos a falar, portanto, ela é uma pessoa bastante mediática, sobretudo nos Estados Unidos, até estava, portanto, ligadas a programas de televisão, como o de perder peso e esse tipo de programas assim, também seguindo figuras públicas e bem conhecidas, tanto do cinema americano como aqui na Inglaterra. Ela desenvolveu durante 30 anos algumas ferramentas, algumas técnicas, das quais nós temos à disposição enquanto hipnoterapeutas, não é? E juntou aquelas que eram mais eficazes e criou então um método. Porquê? Porque cada vez mais vivemos numa sociedade do agora, do momento, do rápido, queremos tudo rápido, não é? E se realmente nós conseguimos alterar, melhorar a nossa vida em 2, 3, 4 sessões, porquê é que eu vou levar anos para 2, 3, 4, 5 anos a tomar medicação e a ter consultas semanais com um psicólogo, não é? Para resolver os meus problemas de depressão. Por exemplo, porquê? Se nós em 3, 4 sessões conseguimos resolver através da hipnose todos os problemas inerentes, porque a nossa mente é como se fosse uma cebola e tem várias, portanto, camadinhas a ter que ser descascadas, e é isso que é feito. Há situações em que, por ser, portanto, este método é bastante rápido e bastante eficaz, numa sessão tu consegues perceber o que te afetou, o que te fez sentir da forma como tu te sentes, mas a partir daí é preciso também ir à volta de as outras situações, porque em conjunto elas vão fazer sentido, é como se fosse um puzzle. Ok? Portanto, mas numa sessão tu consegues perceber qual é a raiz do teu problema e transformá-la a partir daí, sem dúvida alguma. Portanto, é bastante eficaz, rápida, por isso é que se chama de transformação rápida, e não precisas, obviamente, passar anos de psicoterapia ou terapias assim tão longas para realmente conseguires perceber aquilo que se passa contigo, porque na maior parte dos casos, como eu costumo dizer, terapia tradicional trata sintomas, não trata realmente a causa, a raiz do problema, e essa é realmente a diferença maior. Portanto, terapia tradicional tratas os sintomas que a ansiedade, por exemplo, te traz, não é? E falas dos sintomas que ela te traz, enquanto que na hipnoterapia tu vais exatamente à raiz da causa do problema e a partir daí interromper e transformá-la para que tu tenhas realmente a qualidade de vida que mereces. Ok. Então isso é mesmo de facto uma ótima ferramenta de transformação pessoal, é mais uma vertente nova para muitas pessoas, né? Isto é... Quer dizer, ela não é nova, porque ao fim e ao cabo a Marisa utiliza há muitos anos, pelo menos há 30, só que realmente a escola em si foi criada, portanto, em 2016, 17, parece-me a mim, se não estou em erro, e realmente ela ensina aquilo que durante 30 anos conseguiu realmente pôr em prática com os clientes, com todas as ferramentas que tinha, realmente aquelas mais eficazes e que mais resultavam para que a pessoa tivesse uma transformação realmente rápida e pudesse melhorar a sua qualidade de vida de uma forma
mesmo eficaz, não digo quase instantânea, mas quase, porque pode acontecer, sim, pode acontecer numa sessão a pessoa completamente libertar-se de um problema muito grave, como as dores físicas, por exemplo. Muito bem. Se existem outras coisas, obviamente aí temos de fazer mais trabalho para que o resto fique também cimentado, não é? Exato. De qualquer forma é mesmo um processo que pode ser extremamente rápido como não, mas não tanto quanto aquele mais tradicional que já estamos até habituados, né? E já sabemos. Nós agora temos uma dinâmica aqui para finalizar a nossa entrevista, que consiste num jogo como se fosse um bate e volta. Eu digo-lhe aqui algumas palavras e a Itália vai responder-me o que vier à mente. Pode ser? Pode. Bom, hipnose e meditação. Autoconhecimento. Sem dúvida, autoconhecimento, porque tanto a hipnose como a meditação te trazem, te levam ao interior de ti, não é? É um mergulho dentro de ti próprio e isso é a descoberta maior para a tua qualidade de vida. Exato, muito bem. Hipnoterapia e poder especial. Tens controle de ti próprio, sem dúvida alguma. É conseguires teres a noção, porque há muita gente que diz não consigo fazer isto, não consigo, a minha mente não me deixa, não. Tu é que tens que ter o poder sobre a tua mente, senão a tua mente está-te a controlar a ti e tu consegues controlar os teus pensamentos. Muito bem, eu acho que acabou até por me responder, porque as próximas palavras seriam hipnose, mente e controle, mas acho que já me respondeu. Exatamente, é isso. E o medo existe porque está enraizado em nós. Nós vivemos com medo desde que viemos a este mundo. Quando nós somos bebés, as crianças têm dois medos quando vêm ao mundo. E isso é muito importante as pessoas saberem, que é o medo de cair e o medo dos barulhos. Os outros medos são adquiridos, são crenças que são adquiridas por nós. Portanto, como elas são criadas, também são desfeitas. Portanto, não tenhas medo, mas sim, toma cada vez mais consciência de ti próprio e confia. Ok, muito bem. Bom, Itália, muito obrigada mais uma vez por ter dispensado aqui este tempo a conversar connosco sobre este tema que foi com certeza muito esclarecedor. Para muitas pessoas que agora ficam a saber sobre os objetivos e os benefícios para a saúde que a hipnoterapia tem. Obrigada por ter estado aqui no Chá de Camomila e tenho a certeza que todas as pessoas que assistirem aqui a esta nossa conversa sairão daqui com mais valor e com mais conhecimento e com mais curiosidade também em buscar conhecer mais um pouquinho sobre este trabalho que a Itália faz. Muito obrigada, Camila. Eu que agradeço o convite mais uma vez e espero realmente ter trazido algum conhecimento, não é mais conhecimento, em relação à hipnose, realmente desvendar um bocadinho mais daquilo que realmente, do poder que ela tem para nos ajudar a cada um de nós. E estou aqui para o que for preciso. Portanto, foi um prazer. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez.